Olá, a paz do Senhor Jesus. Que bom que você também faz parte do canal Graça Diária. Bem-vindos, bem-vindas. Deus abençoe sua vida e família. Chegamos a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Esta aula é do dia 14 de novembro de 2021. O tema desta aula, Paulo, o plantador de igrejas. Eu quero aqui agradecer aos mais de 150 inscritos deste canal. Muito obrigado a todos e todas. Este conteúdo é feito com exclusividade para vocês e eu faço com muito empenho. E se você ainda não é inscrito deste canal, faça a sua inscrição, pois toda semana nós temos vídeos novos aqui neste canal. Eu sou Alexandre Santos e juntos, a partir de agora, vamos a mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Lição de número 7. Paulo, o plantador de igrejas. Temos aqui o objetivo geral que diz-nos assim: motivar a igreja local para plantar mais igrejas. Temos também objetivos específicos que fala sobre mostrar que Paulo foi um desbravador sob uma gloriosa obrigação. Sinalizar também Antioquia como ponto de partida para o crescimento da igreja. Também pontuar as características de um plantador de igrejas. O texto áureo está em 1 aos Coríntios capítulo 3, versículo 6, que diz-nos assim: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Verdade prática diz-nos assim: a experiência com Cristo é o mais poderoso fator motivacional para plantar igrejas. E o que espera então desta pré-aula? Nesta lição, percebe-se o esforço de Paulo e sua equipe para plantar igrejas. Ou seja, nesta lição, percebe-se o esforço de Paulo e sua equipe em sua primeira viagem missionária. A história da igreja brasileira pode ser contada da seguinte maneira: em seus primórdios, plantar igrejas a partir de círculo de oração nas casas, ponto de pregação. Foram estratégias dadas para que hoje tornássemos um dos maiores segmentos do mundo. Por exemplo, fora do Brasil, nós temos diversas igrejas que ganharam o seu espaço. Igrejas que, no princípio de sua formação, foram com muita dificuldade, com muito empenho, com muita luta, com muita oração, muito jejum, muita dedicação. Exemplo disso é a Igreja Pentecostal Deus é Amor. Em uma das regiões do Paraguai, começou debaixo de uma árvore. E o pastor Sebastião Lopes, ele conta-nos assim. Vamos ouvir. A paz do Senhor, irmão Alexandre. Agora estou vendo o teu áudio, um pouco atrasado porque eu não estava em casa, agora cheguei, estou vendo o teu áudio. Viu, irmão Alexandre? É maravilha, né? Maravilha. O trabalho começou lá em Curuatê. Nós começamos pelo rádio, né? Nós aceitei Jesus pelo rádio e depois começamos a igreja lá, cultuando com o saudoso missionário, né? Naquela época, os cultos eram pelo rádio, era só benção, né? E a gente cultuava pelo rádio. Durante o programa que existia naquela época nas rádios, nós acompanhávamos o culto. E ali fomos crescendo, né? Aumentando o número de pessoas que converteram também pelo rádio. E aí começamos a fazer assim uma reunião pelo rádio. Culto através do rádio. Nós
até terminar o culto em São Paulo, a gente acompanhava ali com o missionário ali através do rádio. Era só benção, né, irmão? E assim sucessivamente foi crescendo a obra, né? Os números de irmãos. A gente vinha participar da Santa Ceia aqui em Guaíra, cada 60 dias, porque nós não tinha condições de vir todo mês. 60 dias, vezes 90. E naquele tempo as estradas era tudo estrada de chão. Tinha vez ficar a semana inteira sem ter ônibus, porque chovia e não andava ônibus. E a gente foi sofremos, né, irmão Alexandre? Foi luta. Mas Deus abençoou que foi indo, foi crescendo. Aí conseguimos abrir a igreja lá mesmo em Curuguatê. Aí começamos na cidade, né? Começamos, não é na cidade, começamos na colônia que nós morávamos, onde é que nós morávamos. Aí fizemos uma igrejinha de sapé, coberta de sapé. E ali foi juntando números de irmãos, aí já começou os irmãos daqui e dar atenção lá para nós, até que abria lá o ministério, eles iam levar, passou a ir levar ceia cada 60 dias. E aí abrimos a igreja lá e fomos, aí registrou a igreja no Paraguai. Quando registrou lá no Paraguai, aí nós já estava já cultuando, já tinha toda a liberdade. Era um pouco difícil porque quando começamos no Paraguai, não podia orar muito alto, né, irmãos? Tinha que ter a oração mais baixa por causa era tempo da ditadura naquela época, até que registrasse o ministério. Nós estava com licença só, né? Lá fala permisso. Nós tinha cada 90 dias fazia um permisso. E a gente cultuava, foi uma maravilha, né? A gente ali lutando na obra de Deus. Hoje, graças a Deus, a obra está grande, né? Cresceu, e igrejas próprias na cidade, nos interiores, nas colônias, sucessivamente. Foi sofrido, mas a bênção foi grande e é grande. É isso aí, irmão Alexandre. Tranquilo, irmão Alexandre. Aí, irmão, quer fazer um vídeo aí contando as experiências, né, que a gente começa em casa e depois vai crescendo a obra de Deus em vários lugares. Glória a Deus por isso. Tranquilo, irmão Alexandre. Deus abençoe você, abençoe toda a tua família. Fica com Deus. Pois bem, voltamos aqui à nossa pré-aula a respeito da lição de número 7, Paulo, plantador de igreja. Paulo deu sua vida no processo de formação de obreiros e plantação de igrejas em sua época. Seu brilhante ministério foi fruto latente do seu marcante encontro com o Filho de Deus. Vamos então à introdução. Nesta lição, estudaremos sobre o processo da plantação de igrejas que o apóstolo Paulo executou no século I. Veremos que ele foi um desbravador da causa do Mestre no mundo pagão e seu ponto de partida do ministério foi Antioquia, conforme Atos capítulo 13, quando enviado para os gentios, sem fama, sem glória e sem espírito de grandeza. Assim foi Paulo, o apóstolo de Cristo, que se considerava o menor de todos. Tópico de número 1 vai falar sobre Paulo, o desbravador, sob uma gloriosa obrigação. Subtópico 1 fala sobre Paulo, o desbravador. De acordo com o comentarista, Paulo dedicou a sua vida para proclamar o Evangelho e cumprir a missão entre os pagãos. Em viagens a pé, Paulo percorria cerca de 30 quilômetros por dia para anunciar o Evangelho. Nesta primeira viagem, estamos em Atos capítulo 13, Paulo e sua equipe fizeram-na por mar. Seria a primeira viagem marítima de todos eles e deve ter ido com uma apreensão,
os passageiros tinham de levar suas próprias provisões para a viagem inteira, uma vez que os tripulantes não dispunham de serviço de bordo. Então, a primeira viagem missionária de Paulo com sua equipe foi muito difícil. Foi por via mar, não foi por terra. Então, foi muito complicado. Subtópico 2 do tópico 1 fala sobre uma gloriosa obrigação. Esta obrigação que Paulo tinha de anunciar a palavra é porque ele recebeu esta missão. Então ele tinha um dever, ele tinha uma obrigação. Ele tinha que anunciar a palavra de Deus porque foi para isso que ele fora chamado. Diz-nos assim, o comentarista afirma, o apóstolo foi chamado por Cristo para pregar o evangelho aos gentios. Quem eram os gentios? Os gentios eram todos os povos que não eram judeus. Por este motivo, eram desprezados pelos judeus. É como se Paulo estivesse cumprindo aquilo que Jesus fez. Lucas capítulo 19. Quando Jesus entra na casa do pecador chamado Zaqueu, desprezado, humilhado, maltratado, porque ele não era uma boa pessoa. Mas, no entanto, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Esta mesma missão que Paulo recebe de ir atrás dos desprezados, dos pecadores, dos quais ele disse, eu sou o principal. Um judeu não devia se casar com um gentio, porque os gentios não adoravam a Deus, nem obedeciam à lei de Moisés. Um gentio podia se converter ao judaísmo, mas teria que passar pelo processo chamado circuncisão. A mensagem de Paulo dizia que a salvação estava ao alcance de todos, tanto judeus quanto gentios. Ele diz na carta a Tito, capítulo 2, versículo 11, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Subtópico 3 do tópico 1 fala sobre plantação de igrejas, uma parceria. Neste subtópico veremos que a plantação de igrejas envolve um trabalho duplo do homem e de Deus. Segundo a Bíblia, o trabalho de semear e plantar é nosso, mas quem faz germinar, frutificar e crescer é Deus. Precisamos ter noção do que isto significa. Tópico de número 2 fala sobre Antioquia, o ponto de partida para o crescimento da igreja. Subtópico 1 do tópico 2 fala sobre uma igreja missionária. A igreja em Antioquia era rica em líderes, pois nela havia profetas e doutores. Antioquia foi a base da igreja gentílica. Cresce o número de irmãos e logo teria uma série de problemas envolvendo a igreja. Estes problemas diziam a respeito que os gentios tinham que cumprir a circuncisão para alcançar a salvação. E Paulo teve muita dificuldade de colocar na mente das pessoas que é somente pela graça, somente pela fé no Filho de Deus. Dentre esses problemas, a visão fictícia de que era necessário a guarda das leis cerimoniais e a circuncisão para ter garantia de salvação. Tais ensinos, como já acabei de falar, foram divulgados pelos falsos irmãos, de acordo com Paulo. Subtópico 2 do tópico 2 fala sobre a primeira viagem missionária. Paulo e Barnabé pregaram em Chipre. Neste lugar, o apóstolo desmascarou o feiticeiro Elimas, o encantador, e ganhou o procônsul para Cristo.
Mais adiante pregou na sinagoga de Antioquia, na Pisídia, entre os judeus que fizeram oposição. E ao mesmo tempo os gentios alegraram-se, creram e o Espírito Santo se fez presente ali. O mesmo aconteceu em Icônio, Listra, Derbe. Ora, no trabalho de evangelização, a implantação de igrejas, há muitos desafios. Uns recebem a palavra, outros rejeitam, outros ainda zombam. O trabalho de implantação da igreja não é fácil, nunca foi, nunca será. Mas o Espírito Santo opera, fala aos corações e dá o crescimento à obra de Deus. Subtópico 3 do tópico 2 fala sobre a segunda viagem missionária. Para o lugar de Barnabé, Paulo escolheu um novo companheiro de viagem, Silas ou Silvano, um membro da igreja em Jerusalém. A primeira vez em que aparece na história, Silas é um dos mensageiros enviados pelos líderes de Jerusalém. Paulo e Silas iniciaram uma segunda viagem missionária com a finalidade de visitar cidades onde Paulo já havia pregado. Então Paulo chegava numa determinada localidade, pregava, as pessoas se convertiam, ele rapidamente treinava líderes e ia adiante. E mais tarde ele voltava para conferir como que estava a fé do seu povo, a fé da igreja que ele acabara de levar aos pés do Senhor. Tópico 3 fala sobre características de um plantador de igrejas. Primeira característica, ele é motivado pelo chamado. Como vemos em Paulo, um plantador de igreja deve estar consciente do chamado divino em sua vida. Ele precisa ter convicção daquilo que Deus lhe chamou e o capacitou. As dificuldades enfrentadas por Paulo e Silas e Timóteo nesta cidade são visíveis, mas eles não renunciam suas motivações. O chamado é tão grande, eles têm tanta convicção deste chamado, que eles não desanimam, eles não retrocedem, eles não recuam, mas eles prosseguem para o alvo que é Cristo Jesus. Subtópico 2 do tópico 3 vai falar experimentado no deserto da vida. O apóstolo foi experimentado no deserto da Arábia, conforme Gálatas capítulo 1, versículos 17 e 18. Para forjar o nosso caráter, muitas vezes Deus nos leva ao deserto da vida para falar ao nosso coração, conforme Oséias capítulo 2, versículo 14. As experiências que passamos ao longo da vida podem ser oportunidades de Deus para forjar o nosso caráter. Subtópico 3 do tópico 3 vai falar sobre a igreja segundo as Escrituras. Toda a estratégia de um plantador de igreja deve levar em conta as Sagradas Escrituras. Uma igreja dinâmica prega e ensina. Não somente se preocupa em pregar, mas se preocupa também em ensinar. E qual que é a diferença de pregar e ensinar? Vamos ver à frente, nas aulas que teremos à frente. Se preocupa com a ação social e o meio ambiente. A igreja da evangelização, a igreja que se preocupa em abrir novas igrejas, se preocupa também em meio ambiente e ação social. Prepara novos crentes e mantém foco nos perdidos. Ao mesmo tempo que a igreja evangelizadora se preocupa com os que já estão salvos, corre atrás também daqueles que estão perdidos, sem esquecermos de que é Deus quem dá o crescimento e aprova a obra. Somente uma igreja ativa na missão pode dar a razão adequada
para a necessidade de reconciliação que o mundo está pedindo aos brados, sem ter consciência disso. Chegamos então à nossa conclusão. Na aula de hoje vimos que muitos episódios na vida do apóstolo Paulo aumentaram sua visão para expandir a igreja por todas as partes. É vontade de Deus que vidas sejam chamadas por Ele para se tornarem plantadoras de igrejas. Você aceita o desafio de ser usado por Deus para proclamar a palavra do Senhor? Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida. E se você pode, nos ajude a divulgar este vídeo. Faça com que este vídeo chegue a mais pessoas e outras sejam alcançadas pelo poder de Deus. Deus abençoe você.